Será que é possível captar leads com anúncios do Google Ads? Eu posso te garantir que sim. E se você quer aprender a fazer isso, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Jorge Ávila, especialista em Google Ads, e nesse vídeo quero falar para você sobre as extensões de formulário de leads. Mas antes de falarmos sobre mais essa funcionalidade do Google Ads, eu preciso falar para você sobre a HostGator, a nossa grande parceira aqui do canal. A HostGator tem os melhores planos para a hospedagem do seu site, além de um suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na descrição desse vídeo tem um link com uma oferta super especial para você que acompanha o meu canal. Então, não perca mais tempo. Quer fazer bonito na internet? Hospede o seu site com a HostGator. As extensões de formulário de leads foram criadas recentemente no Google Ads. E para algumas contas, elas ainda estão em formato beta, ou seja, formato de teste. Mas se a sua conta tem essa possibilidade, ela é fundamental para que você possa captar contatos enquanto veicula os seus anúncios aí na rede de pesquisa. É importante deixar claro que essas extensões só funcionam em campanhas da rede de pesquisa. Além de, claro, a sua conta não ter sofrido aí nenhum tipo de penalidade por parte do Google para ter também essa extensão funcionando. Outro ponto interessante dessas extensões é que sempre que um usuário preenche o formulário, isso é registrado como uma ação de conversão. Claro que separada das demais conversões que você tem aí na sua conta. Ou seja, ele não vai contabilizar esses dados do formulário de leads da mesma forma que contabiliza as suas vendas, por exemplo. E você deve estar se perguntando, ok, o usuário preenche o formulário e para onde vão essas informações? Elas ficam disponíveis para download na aba de extensões de anúncio dentro do próprio Google Ads. Então, você pode fazer o download desses leads como um arquivo CSV ou configurar uma integração de webhook para obter essas informações. É importante que você faça esse download com uma certa frequência, pois os leads vão ficar aí armazenados por apenas 30 dias na sua conta. E aí, com essas informações em mãos, você pode traçar diversas estratégias com as ferramentas de e-mails ou de automação de marketing aí da sua preferência. Agora chegou a hora de saber como fazer isso dentro do Google Ads. E antes de irmos para a tela do computador, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde os conteúdos semanais sobre Google Ads que eu disponibilizo aqui. Agora sim, bora para a tela! Bom, vamos então criar a sua primeira extensão de formulários de leads. É uma extensão, como a gente falou, que está em beta em algumas contas, mas muito importante, se ela aparecer na sua conta aí, você tem aí totais condições de começar a captar alguns contatos. Então vamos ver aqui como é que isso funciona. Eu tenho aqui duas campanhas, uma campanha de anúncios de texto da rede de pesquisa e outra campanha também da rede de pesquisa, mas focada em anúncios telefônicos, São campanhas de chamada, algo que inclusive a gente já fez aqui no canal. Eu vou deixar um card para você dar uma olhada nesse vídeo que é super bacana também, como criar campanhas de chamadas, tá? Campanhas de ligações, gente? Essas extensões de formulários, obviamente que não vão funcionar nessas campanhas, elas servem para campanhas que têm anúncios da rede de pesquisa, tá certo? Então eu vou clicar nessa campanha, tenho aqui o meu grupo de anúncios, e algumas palavras e tenho também o anúncio de texto aqui padrão, é uma conta que eu uso apenas para teste, Então ela está aqui apenas com o anúncio, ele não rodou, mas tem um anúncio de texto para a gente entender o processo aqui. E como você sabe, na aba Anúncios e Extensões, eu tenho então os meus anúncios, sejam eles de texto, anúncios de vídeo, anúncios de display, dependendo da campanha que você está trabalhando. E tenho aqui as extensões. Eu tenho aqui algumas extensões já criadas, extensões de frase de destaque, e uma extensão de chamada. Então eu vou clicar nesse botãozinho de mais e usar essa opção aqui. Na minha conta, nessa conta que eu uso, ela está em beta, Repare que tem um detalhezinho verde ali em beta, Então é um teste que o Google está fazendo em algumas contas. Talvez na sua ainda não apareça, mas é bem provável que já esteja aparecendo, tá? Então, extensão de formulário de lead. Eu vou clicar aqui e aqui do lado ele nos mostra uma simulação dessa extensão aplicada aí nos dispositivos móveis, por exemplo, Então eu tenho aqui o destaque, marcado aqui destaque, ele vai montar essa extensão e vai nos mostrando aqui. São 3 estágios, tá, gente? Nós temos a configuração da extensão, depois nós temos o formulário de leads, ou seja, você vai editar esse formulário
para que você escolha que campos você quer capturar do teu usuário e depois uma mensagem final de envio, certo? Então é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Bom, então aqui eu tenho, né, a campanha já configurada, como a gente falou, foi a campanha que eu escolhi. Vou criar uma nova extensão, não vou usar uma extensão já existente. E aqui cria um call to action que incentive as pessoas a interagir com a sua empresa. Então aqui eu tenho alguns modelos, vamos dizer assim, alguns presets do tipo call to action, ou seja, pequenas palavras, né, textos curtos que vão dar uma ação, vão dar um comando para esse usuário. Então saiba mais, solicite um orçamento, inscreva-se agora. Você tem uma série deles aqui. Eu vou colocar esse aqui, ó. Inscreva-se agora, né? A minha campanha é uma campanha de curso de Google Ads. Então a minha ideia é captar leads para potenciais alunos quando eles virem o meu anúncio de texto, por exemplo, tá? Então aqui o texto da extensão, eu vou chamar aqui de curso Google Ads gratuito. Essa é a minha extensão. Então repare que à medida que você vai preenchendo nessa lateral esquerda, aqui na direita vai, né, começando a aparecer aquilo que você está montando, tá certo? Então, primeiro passo, call to action. Segundo, curso Google Ads gratuito, que é o título, é o texto da minha extensão, na verdade, né? E aí eu entro no formulário, ó. Então, título para o meu formulário de lead, eu vou colocar aqui, tenho 30 caracteres para isso, inscrição, curso Google Ads, tá? Então, repare que o nome da empresa já vai aparecer ali na hora que a gente colocar, mas começa a se montar então o formulário de leads, tá certo? Dessa vez é o formulário. A gente já criou a extensão aqui, ele mostra o formulário aberto. Então, o título, vou colocar o nome da empresa, né? Preciso colocar o nome da empresa para que ele apareça. Então tá lá, ó, Jorge Ávila Cursos, inscrição curso Google Ads. Aqui nesse campo é o campo de descrição, ou seja, aqui eu vou explicar para o usuário o que vai acontecer se ele preencher essas informações, para que ele precisa preencher essas informações. Então aqui uma forma de você informar a pessoa sobre o que vai acontecer caso ela preencha o seu formulário, né? Então eu tenho um texto base que eu coloquei aqui que é: preencha os dados abaixo e garanta sua vaga antecipadamente. Aproveite essa oportunidade, né? Após o preenchimento, nossa equipe entrará em contato com você. Tá? Usei 152 dos 200 caracteres disponíveis para mim, perfeito? E aqui eu começo a configurar o meu formulário, ou seja, o que eu quero perguntar para esse usuário, ou seja, o que eu quero que ele insira como informação para passar para a minha empresa, né? Então aqui, ó, você vai marcando, ó, o nome. Então, se o nome e sobrenome ou só o nome completo, eu vou usar o nome completo. Eu quero o número de telefone dessa pessoa para minha equipe de vendas entrar em contato, o e-mail dela e talvez a cidade, né? De que cidade essa pessoa está falando. Importante até para você ter aí dados de onde os seus potenciais clientes ou os seus clientes estão vindo, né? Outras informações aqui, se for algo mais estratégico dentro de uma linha mais empresarial, se você quiser saber o nome da empresa que essa pessoa trabalha, o cargo, para algumas pessoas isso pode não ser interessante, tá? Então o e-mail comercial, o telefone, tudo isso faz parte dessas possibilidades aí que o Google oferece. Eu vou usar essas aqui somente, tá? O nome completo, o e-mail, o telefone e a cidade. Aqui tem uma outra coisa interessante que são as perguntas, tá? Então existem alguns presets também aqui, se você clicar na dúvida, né? Então eu tenho alguns automáticos aqui, ó, em qual modelo, em qual tipo. Então para alguns segmentos existem aqui perguntas que você pode utilizar. No meu caso é um curso, né? Então aqui em ensino, ó, em qual curso você tem interesse, é uma coisa que eu posso usar, tá? E no caso aqui, vamos supor que eu tivesse 2 tipos de curso de Google Ads, ó. Eu posso dar opções para essas pessoas, né? Ó, rede de pesquisa ou a rede de display, por exemplo. Então aqui do lado você tem a sua simulação, ó, em qual curso você tem interesse. Então ele daria a opção ali para a pessoa escolher essas duas respostas, né? Uma dessas duas respostas. Então muito legal essa extensão, gente, é algo novo aí que o Google está trazendo, mas muito interessante, né? Você pode captar leads no anúncio de texto, isso é fantástico. Algo que há um tempo atrás você precisaria fazer dentro do seu próprio site, né? Para que isso chegasse até você aí, essas informações. Posso incluir mais dúvidas, tá? É importante que você tenha também aí, né, o URL da política de privacidade, né, falando aí sobre os dados da sua empresa, como é que você vai gerenciar esses dados para a pessoa se sentir confortável, principalmente com essa coisa aí da lei de proteção de dados, vale muito
você pensar nisso. Eu vou usar como exemplo aqui uma URL do meu site, né? Ó, falando aqui sobre cursos online. Claro que não é uma URL falando de política, mas só para você entender que aqui é preciso colocar um endereço. Outra questão interessante é que o nosso formulário está montado aqui, né? Mas você ainda pode customizar esse formulário com uma imagem, por exemplo. Eu vou usar aqui uma imagem do meu computador, tá? Posso escolher isso para fazer o upload. Então eu vou escolher uma imagem que eu tenho aqui no meu computador, clicar aqui no sinal de mais, para ele fazer o upload. Ela está selecionada, ó. Posso escolher aqui o corte, inclusive, que eu quero dar para essa imagem, certo? E vou clicar aqui em selecionar. Quando eu clico em salvar, repare que essa imagem vai ser incorporada ao nosso formulário. Isso fica muito legal, olha aqui, ó. Então, claro, você pode trabalhar uma arte que tenha, né? De repente a sua marca, um detalhe mais apurado aí sobre a sua campanha, mas o formulário fica montadinho aqui, ó, já com a sua imagem e com os dados que você colocou, certo? E aqui eu posso criar uma mensagem, né? Depois a gente chega no próximo estágio aqui, que é a mensagem de envio. Então, se eu clicar aqui, ó, a minha simulação já me mostra, opa, tem aqui uma palavra enviado. Pode ser uma opção, né? Você usar o que já está configurado automaticamente. Eu vou usar aqui como exemplo, ó, um texto, formulário enviado, bacana, para mostrar para a pessoa que seus dados foram enviados corretamente, certo? E posso também ter uma mensagem aqui embaixo de até 200 caracteres, né? Então estou usando aqui uma mensagem de 135 caracteres dizendo que o seu cadastro foi realizado com sucesso. Em breve a nossa equipe entrará em contato com você. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso grupo de alunos, né? Então uma mensagem bacana para você deixar a pessoa tranquila. Recebemos o seu contato e em breve a gente vai te dar um retorno, tá? Você também pode usar aqui um call to action do tipo acesse o site ou faça o download de algum documento. Vou manter esse acessar o site, né? E vou colocar o endereço aqui da minha página, ou seja, a partir daqui a pessoa pode acessar o meu site também. E depois de fazer isso, o que você tem aqui? Apenas que salvar essa extensão. E o que vai acontecer? Ela, obviamente, assim como tudo que a gente faz no Google Ads, vai passar por uma aprovação do Google. Ele vai verificar os detalhes e uma vez que esteja aprovado, vai veicular tranquilamente. Então eu clico em salvar e está aqui, né? A nossa extensão está pronta, extensão de formulário de lead, tá? Como eu falei para vocês no início do vídeo, você pode baixar esses leads, né? À medida que eles forem sendo preenchidos com arquivos CSV aqui, basta clicar e você faz o download, tá? Não tenho nenhum lead, obviamente, aqui, porque a gente acabou de criar, a campanha não roda e ela está em revisão, tá? Então, dentro de algumas horas, alguns dias, o Google aprova, isso começa a aparecer junto com os seus anúncios. E muito importante que você saiba que nem todas as extensões aparecem o tempo todo, né? Elas são alternadas aí pelo sistema do Google e às vezes vai aparecer a extensão de chamada, a frase, às vezes a frase e a extensão de formulário de lead. Então isso tudo é randômico dentro do Google, mas são ferramentas importantes que elevam o seu índice de qualidade e ampliam a visibilidade do seu anúncio. Agora você pode ampliar ainda mais as possibilidades de resultado com o Google Ads, levando as pessoas para o site por meio dos anúncios e também captando leads para suas campanhas. Até o próximo vídeo!